E se as grandes ideologias que, em tese, moveram a história, fossem, na verdade, só uma fachada? Hoje a gente vai analisar essa ideia bem provocadora, que é baseada na obra do filósofo Olavo de Carvalho. Bom, vamos lá. Geralmente, a gente aprende a ver a história como um grande campo de batalha, sabe? De um lado, uma ideologia. Do outro, uma ideologia oposta. Um modelo muito inspirado, aliás, na forma como se conta a história da Revolução Francesa. Só que a tese central do material que a gente está analisando aqui vai na contramão de tudo isso. A ideia é que a ideologia não serve como um mapa para a ação. Ela seria, na verdade, uma ferramenta para justificar as coisas, um pretexto que se usa para explicar as decisões depois que elas já foram tomadas. E para a gente entender como isso funcionaria na prática, o autor usa um exemplo muito conhecido e desconstrói uma das frases mais repetidas da história moderna. A história que todo mundo conhece é essa. A Guerra Civil Espanhola foi tipo um ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial. De um lado, os comunistas, apoiados pela União Soviética. Do outro, os nacionalistas, apoiados pela Alemanha nazista. Certo? Uma prévia do que viria depois. Pois é, mas a realidade é bem mais complicada. Olha só, na mesmíssima época em que a Alemanha e a União Soviética supostamente se enfrentavam na Espanha, os dois países estavam, na verdade, agindo como aliados para invadir a Polônia. Juntos. Essa contradição, segundo o argumento, mostra que essa história de ensaio geral não se sustenta. Então, isso levanta uma questão bem importante. Se a história não é esse embate de ideologias, o que é que guia de verdade as ações dos grandes líderes? A fonte que a gente analisa defende o seguinte: nenhum líder realmente importante na história seguiu à risca a sua própria ideologia. Por quê? Porque seria simplesmente impraticável, até mesmo tolo. Pensa bem, um líder, seja o Lenin, o Hitler ou qualquer outro, tem 1000 problemas imediatos para resolver. Tem que lidar com a economia, consolidar o poder, negociar com outros países e aquele grande objetivo ideológico, tipo criar uma sociedade sem classes, esse fica sempre para depois, para um futuro que nunca chega. E é por causa desse foco nas questões práticas do dia a dia que a própria ideologia pode acabar se tornando contraditória. As necessidades do momento falam mais alto que a pureza das ideias. E aqui tem um exemplo fascinante de como uma ideologia pode ter uma contradição dentro dela mesma. Uma ideologia baseada em raça, por exemplo. Ao mesmo tempo que ela elege uma raça como superior, ela pode criar um efeito igualitário dentro daquele grupo. Um camponês de sangue puro passa a valer mais que um nobre de outra origem. Ou seja, ela apaga outras hierarquias, como a de classe. E essa ideia chega ao seu ponto máximo num episódio bem revelador. O ministro da propaganda nazista Joseph Goebbels queria que o cineasta Fritz Lang trabalhasse para ele. Avisaram Goebbels que isso não seria possível porque Lang tinha ascendência judaica. A resposta dele foi direta e reta. Quem decide quem é judeu e quem não é, sou eu. No fim das contas, o poder pessoal dele estava acima da regra ideológica. Então, o que a gente pode concluir a partir dessa análise? A ideia é que a ideologia serve como um discurso público, uma forma de conseguir apoio e de justificar as decisões que já foram tomadas. Enquanto isso, o verdadeiro jogo do poder acontece por trás das cortinas, movido por necessidades bem práticas e imediatas. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final que dá o que pensar. Se as grandes ideias pelas quais as pessoas dizem lutar são, no fundo, apenas pretextos, então, quais são as forças que realmente movem a história da humanidade?